21, que trata dos bem-aventurados que têm puro coração. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Deixai que venham a mim as criancinhas, e bem-aventurados que têm os fechados os olhos. Bom, no início, antes de adentrarmos efetivamente no tema, nós temos que fazer aqui uma observação. Quando a gente faz o estudo das parábolas, né, dos textos escritos pelos evangelistas, né, sobre a passagem de Jesus aqui no globo terrestre, nós temos que entender que a linguagem utilizada é uma linguagem muito forte, não é? É uma linguagem muito de impacto, impactante. Por quê? O objetivo de Jesus, que é o mestre, que é o nosso querido mestre, era chamar a nossa atenção à época. Porque naquela época, nós os nossos irmãos, só entendíamos palavras, essa parte mais forte, essas palavras mais rudes, não é? Então, para captar a nossa atenção, né, e daqueles que escutavam e queriam aprender, assim como também para que a mensagem entrasse na linguagem daquele povo, ele utilizava de palavras com imagens muito fortes, né? Não podemos esquecer que as leis mosaicas eram desse sentido, eram muito severas. Por isso, quando a gente vai pegar o item 11, né, do Evangelho, capítulo 8, que é um trecho de Mateus, quando ele fala, no capítulo 18, versículo 6 a 9, que ele diz assim: se alguém escandalizar a um destes pequenos, que crê em mim, fora melhor que lhes atassem ao pescoço uma dessas mós, que um asno faz girar, e que o lançassem ao fundo do mar. Por certo que nós, aqui espíritas, já estudantes da doutrina, sabemos que Jesus não quis dizer que era para se atirar as pessoas ao mar, mas era uma forma figurada e forte dele se expressar, para ele dizer o quanto aquilo era importante. Então, feita essa introdução, vamos para o nosso tema, que fala de escândalos. Então, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Bom, o que é escândalo? O que é o escândalo aqui? Para o senso comum, escândalo ele está diretamente relacionado ao conhecimento por outras pessoas, pela sociedade, de algum fato, alguma coisa errada, não é? Se a gente perguntar, ai, que coisa, foi um escândalo aquilo. O que foi um escândalo? Foi um escândalo descobrir que determinado político fez roubou, desviou verba pública. É um escândalo. Por quê? O escândalo, no senso comum, ele está ligado ao conhecimento daquele fato errado, né? Aquele ato reprovável pela sociedade. Então, a gente entende que, pelo senso comum, o ato reprovável, por si só, não é escandaloso. Porque é escandaloso, ele se torna escandaloso quando é de conhecimento. Então, se ele não fosse conhecido, ele não seria escandaloso. Então, a pessoa que fez aquele ato reprovável, ela continuaria cometendo aquele ato, continuaria agindo daquela forma, até que alguém viesse a descobrir. Veja que, por esse ponto, a única coisa que nós temos ali, quando o ato é conhecido por outras pessoas, é o orgulho que é ferido. Você não tem mais nada. É o orgulho daquele que comete o ato que é ferido. Então, manter oculto a atividade, a forma, o ato reprovável, ele apraz o egoísmo, o orgulho nosso. E aí temos vários exemplos, como eu dei já de início, o exemplo do político que desvia a verba, mas vamos refletir aqui um pouquinho. É só o político que desvia a verba? Num condomínio, às vezes, não tem aquele síndico que também desvia a verba? Será que nós também, num grupinho, quando a gente vai fazer alguma compra em coletivo, a gente não, mas a gente dá um desvio no sentido de reduzir aquele valor que seria a nós, que caberia a nós pagar?
no rodízio, sai um grupo de amigos para um rodízio de pizza, aí quem faz a conta dá... Então, nós temos que entender que quando a gente fala de desvio de condutas, não só apenas cometidas por grandes. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, item 6, que fala sobre a afabilidade e a doçura, fala dos tiranos domésticos. Aquelas pessoas, quem são os tiranos domésticos? São aqueles que, perante a sociedade, são ótimas pessoas, são cristãos. São exemplo de moral, mas dentro de casa, eles comandam o seu lar com uma certa... eles têm, como diz no Evangelho, eles têm orgulho de dizer que mandam e são obedecidos. Trabalham dentro de casa com aquela mão de ferro. Será que se essa atitude condiz com aquele cristão fora de casa, com da sociedade, que é perante a sociedade? Será que a sociedade, ao descobrir que ele é um pai severo, um pai que age com um certo tipo de... que tenta educar de uma forma, na visão dele, correta, mas nós sabemos que é errada, com uma certa severidade excessiva, será que não seria um caso de escândalo? Então, o escândalo, ele não é apenas algo que a gente vê no outro, ele está mais próximo do nosso dia a dia. Será que a maledicência não seria também um ato de escândalo? É maledicência? Como assim? Qual é o sentido de escândalo que Jesus vem nos trazer? Jesus nos traz o sentido de escândalo já diferente desse senso comum. Jesus nos traz o escândalo no sentido mais amplo, mais abrangente. Escândalo é tudo aquilo que nós trazemos como falhas. São todas as nossas falhas morais. Escândalo é o resultado efetivo do mal moral. Então, o escândalo, ele não é apenas um escândalo quando aquele ato reprovável passa a ser conhecido pela sociedade. O ato reprovável em si é escândalo, é escandaloso, independente de quem ele conheça. Então, temos aí uma infinidade, uma gama de atos, todas as nossas falhas morais, todas as nossas imperfeições, todas as nossas misérias ocultas, nossas sombras, são escândalos nessa ponto, trazido por Jesus. E por que nós ainda temos como ações, nós ainda perpetuamos escândalos? Quando a gente pensa na nossa evolução, né, a gente consegue compreender, quando a gente vai estudando doutrina, que existe uma classificação dos espíritos. De acordo com o item 101 do Livro dos Espíritos, que fala sobre livro 2, capítulo 1, que fala sobre a classificação, ele diz que os espíritos imperfeitos são, nas suas características gerais, são aqueles no quais há predominância da matéria sobre o espírito. Há uma propensão ao mal. Então, se há uma propensão ao mal no espírito imperfeito, então tudo aquilo que, se você, assim como uma macieira só pode dar uma maçã, um espírito imperfeito só pode ter como consequência ações imperfeitas. Não é? Só que, quando a gente vai estudando, a gente vai começando a questionar o que é essa propensão ao mal? O que é essa propensão? O que é estar propenso ao mal? Porque se a gente parar rapidamente para analisar, a gente tem como, inicialmente na nossa mente, a maldade como algo muito concreto, algo, fazer o mal, agressão, bater, né, que é uma forma de agressão física, uma agressão verbal. Nós temos como fazer alguma coisa, né? Quando você diz propensão, você dá sempre a ideia de fazer. É aquela pessoa que faz, é aquela pessoa maledicente, aquela pessoa que fala mal, que julga os outros. Tudo bem, realmente, isso é uma propensão ao mal. Mas seria só esse tipo de propensão? Será que os espíritos imperfeitos, como nós, somente só praticamos o mal? Não.
Nem todos são essencialmente maus. Porque tem uns que não fazem nem o bem, nem o mal. Então, são omissos, são despreocupados. E esses espíritos que não fazem o bem nem fazem o mal também se permanecem na classificação de imperfeito. Porque o espírito, para fazer o bem, ele deve agir na direção do bem. Não basta não fazer o mal. Ele tem que fazer o bem. Então, como somos ainda imperfeitos, na verdade, não é como somos imperfeitos, eu vou ter que me corrigir. Nós ainda somos imperfeitos porque nossas ações ainda são imperfeitas. Porque, às vezes, temos, na maioria das vezes, uma tendência ou a praticar o mal ou, na verdade, a não praticar o bem. E o fato de não praticarmos o bem já é, em si, uma imperfeição. Livro dos Espíritos 642. Tem ali a pergunta linda. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta dos espíritos. Não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, vejam, não basta não praticar, a gente tem que praticar. Não basta não praticar o mal, a gente tem que praticar o bem. Então, a nossa imperfeição acaba fazendo com que nossas ações imperfeitas faz com que nós continuemos classificados como espíritos imperfeitos. E por imperfeitos que somos, nossas ações ainda são imperfeitas. Fazemos o bem em alguns aspectos? Sim. Claro que sim. Mas também temos que analisar que as nossas condutas ainda são propensas ao mal. Vamos dar um exemplo prático. Diante de determinada situação que nos é apresentada, alguém conta uma história, fala lá da fulaninha ou do fulaninho que cometeu alguma coisa, falou alguma coisa ou deixou de falar alguma coisa. A gente analisa aquela situação, a gente julga e a gente condena. Mesmo que seja aqui, somente no pensamento. Mas não é verdade? A gente vê a situação aí, olha ali, olha, nossa, fulano não vai para a casa espírita, não doa 1 quilo de alimento não perecível, que não tem 1 quilo de alimento, poxa, podia ter doado pelo menos 1 quilo, o que é 1 quilo, né? 1 quilo não é nada, e aí já tem um julgamento, já tem a condenação. Poxa, fulano não comparece, não vai a nenhum lugar, não comparece a nenhuma palestra pública, presencial, só fica no online. Por que será? Será que tem algum... A gente já vai e questiona. A gente questiona todas as atitudes dos outros, e temos uma dificuldade muito grande de questionar as nossas. Né? A maledicência é algo que eu acho que é o mais latente, porque a gente analisa muito o outro, e analisando o outro a gente deixa de se analisar. É uma fuga. Mas vamos voltar. Como andam os nossos pensamentos? Né? Como anda esse pensamento desse espírito imperfeito, dessas ações imperfeitas, das nossas omissões? É por isso que ainda temos escândalos no mundo, porque as nossas ações, nós que povoamos o mundo, espíritos imperfeitos, em nossa grande maioria, ainda temos ações imperfeitas. E com isso, por conta dessa nossa imperfeição, das nossas atitudes imperfeitas, ainda espalhamos os escândalos pelo mundo, por isso que ainda é muito escândalos pelo mundo, de acordo com a passagem de Jesus. E aí, eu acho que é muito interessante, aí a gente tem que começar, ok, somos imperfeitos, nossas atitudes são imperfeitas, porque espírito imperfeito produz atitudes imperfeitas, mas, que são escândalos, mas e aí? O que a gente faz? A gente vai, continua? Vamos continuar assim? Aí continua em Mateus.
Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lança-os longe de vós. Cortai. Aí, vamos lá. Aí eu vou pedir aqui ajuda rapidamente aos professores de português se eu estiver errada. Mas quando Jesus diz, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, é segunda pessoa do plural, certo? Então, quem tem que cortar o escândalo? É Jesus que vai cortar o escândalo? É alguma outra pessoa? Quem tem que cortar os escândalos somos nós. Vós cortai os vossos escândalos. Então, nós temos que agir. Se nós queremos um mundo com menos imperfeições, se nós queremos evoluir como espíritos, temos que mudar a nossa postura, temos que mudar, temos que agir. Nós temos que agir para retirar de nós nossas imperfeições morais. Então, meus irmãos, a gente não pode mais apenas não praticar o mal. Não podemos apenas agora olhar uma situação, falar, ou dizer aquela massa, eu sou espírito perfeito, deixa passar. Não dá mais. Nós temos conhecimento. Então, nós temos que agir para afastar essa imperfeição, para mudar, sair da omissão, sair da inércia para o espírito evoluído, para evoluir, né? Para praticar o bem. E esse praticar o bem, ele demanda uma ação, porque mesmo quando a gente está tratando apenas de questões de pensamento, mudança de pensamento, ele requer uma ação. Nós não podemos ser ingênuos e acreditar que iremos mudar um comportamento ou uma forma de pensar apenas com um estudo de um domingo à tarde. Nós não iremos mudar o nosso comportamento, nossa forma de pensar, apenas lendo o Evangelho. Nós temos que refletir. Isso é a fé raciocinada. Nós temos que pegar aquela instrução, aquele conhecimento, essa boa nova, essa boa notícia de como as coisas são e refletir. E, a partir daí, agir. Então, veja, há uma construção que deve ser feita pelo indivíduo. Não é possível acharmos que vamos evoluir da noite para o dia. Simples assim. Então, é necessário, mas a partir do momento que você já se predispõe a mudar, você já está agindo. Então, é necessário agir, cortar. E só podemos cortar aquilo que sabemos ser um escândalo. Ou seja, aquilo que nós sabemos que é uma imperfeição moral, que é um vício nosso, que é uma sombra. Concordam? Por isso que a gente é difícil alguém querer mudar algo que ela desconhece que ela faz errado. Vou dar um exemplo muito pueril, muito bobo. Se você pega uma receita de bolo, vai fazer um bolo e você não quer ver a receita, porque acha que sabe de cabeça, acha que sabe correto como fazer, e o bolo dá errado, se você tentar a segunda vez sem olhar a receita, você vai cometer o mesmo erro, porque você está certo que aquilo está certo, que é assim que é feito. Mas quando você olha a receita e verifica que a quantidade de farinha é outra, que a quantidade de ovo colocada é outra, você desperta. Opa, espera que eu estava fazendo errado. O modelo certo é esse aqui. Então, eu tenho que corrigir o modo como eu estou fazendo. E é assim nas nossas vidas. É por isso que quando na parábola diz é necessário que venham escândalos, é necessário em que sentido? É necessário porque nós ainda somos imperfeitos. Mas pela lei de sociedade, nós não vivemos sozinhos, isolados no mundo. Então, nós, através das trocas que efetuamos com os nossos irmãos, aprendemos com os erros deles também. E fazemos essa troca de conhecimento que permite ampliar a nossa consciência e entender o que para mim era um hábito corriqueiro como algo errado, algo que vá contra a moral cristã.
Quer ver um exemplo básico do nosso dia a dia, e talvez a gente não tenha percebido? Atualmente, você tem consciência que determinadas piadas são completamente absurdas, são completamente contrárias ao respeito ao outro, ao amor fraterno, ao amor cristão. Existem, há um tempo atrás, há décadas atrás, ou nem tanto assim, se você tinha piadas racistas, homofóbicas, machistas, e todo mundo ria, porque não se tinha efetivamente o conhecimento de como aquilo é errado, era errado, como nós estávamos afetando uns aos outros. E hoje, com a disseminação desses conhecimentos, olha, do respeito ao próximo, a gente consegue entender que determinadas piadas não são piadas, que a gente não deveria repetir, que determinados comportamentos, frases e falas deveriam ser modificadas. É com essa troca que a gente tem, porque a gente desperta por aquilo para aquilo que deve ser modificado. Coisas que a gente não tinha até um tempo atrás. Porque é um cansaço mesmo que a gente tem de fazer o errado. De acordo com o Evangelho, tem uma frase que eu gostei muito, que ele fala: quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, buscarão remédio no bem. É a saturação. Chega a um certo ponto, e eu acho que, se a gente parar, isso já aconteceu com a nossa vida. Chega um certo ponto que aquilo continua sendo da mesma forma, e a gente fica saturado e fica assim, meu Deus, não dá. O que eu preciso fazer para mudar? Porque a gente não pode achar, meus irmãos, que, mas quem faz, vamos dar um exemplo, né? Da fofoca, né? Quem faz a maledicência, a fofoca, ela, na verdade, ela traz para a gente uma, como se diz? Só um minutinho, gente, que eu fiz barulho aqui em casa, eu fiquei meio perdida. A fofoca, vamos lá. Quem se compraz na fofoca, na maledicência, ela chega a um certo ponto que ela se vê envolvida por irmãos que se vibram naquela sintonia. Okay? Somos espíritas, sabemos que existe um plano espiritual, plano invisível, que nos acompanha. E que eles nos acompanham de acordo com as afinidades que temos. Então, se você está ali naquele ambiente que fala mal dos outros, só critica, quem será que vai estar do nosso lado? Exatamente, esses irmãos que também se comprazem, e não é só desencarnado, não, é encarnado também, que também ficam felizes com esse ambiente ruim. E aí, isso cria ao nosso entorno uma nuvem energética que nos faz mal. E não tem como, vocês às vezes começam, todo mundo já passou por uma situação parecida em outros aspectos, ou até nesse mesmo. E você chega assim, não dá mais. Ou seja, você chega num ponto de saturação e vai buscar a resposta no bem. Vai buscar o remédio no bem. E quando a gente busca, a gente toma conhecimento dessa nossa falha moral, dessa nossa dificuldade em agir, essa dificuldade que nós temos em modificar, ou melhor dizendo, de fazer com que a nossa forma de ser, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, seja pelo menos um pouquinho parecida com o nosso Mestre Jesus, dói, porque nós não estamos ali perto. Toda vez que a gente tenta se analisar, nossa, como é que está? Dói, porque dói saber que estamos errados. Porque dói sabermos que temos falhas morais. Você se perceber como um ser imperfeito é complicado, dói mesmo, não é? Ninguém que eu conheço fica feliz. Gente, descobri que eu tenho um orgulho, sou egóica, sou terrível. Ninguém fica feliz com isso. Então, isso machuca.
E o que acontece? E aí vem para mim a coisa, uma dos pontos mais fantásticos da doutrina espírita, que é o Consolador. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus veio nos acolher. Jesus não veio para os sãos, ele veio para quem? Para nós, para os maus, para aqueles que estavam sofrendo, os enfermos da alma. E aí, ele percebendo a nossa evolução, percebendo que nós somos seres imperfeitos, frágeis na nossa forma de agir, frágeis no nosso caráter, frágeis ainda, porque ainda nos incomoda tomar conhecimento das nossas falhas, ele nos ampara. Por isso, venham a mim as crianças, né? Deixar que venham a mim as criancinhas. Que criancinhas? Somos nós. Essas crianças não são as crianças da faixa etária. São crianças espirituais. É esse o termo, criancinha significa isso. Somos nós, crianças pela nossa imperfeição espiritual, que ainda estamos lá no degrauzinho, lá embaixo da classificação evolutiva, ainda no início do trajeto para espíritos puros. Então, somos crianças espirituais. Temos todos os nossos defeitos, todos os nossos vícios morais ainda aqui para serem trabalhados. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus nos consola, ele nos ampara, né? E aí ele traz consigo essa mensagem de amor de Deus. Jesus, quando encarna, na verdade, aqui na Terra, ele traz essa mensagem que Deus é amor. Deus é soberanamente justo e bom. Então, é como ele dissesse assim, olha só, eu sei que para você fazer toda essa mudança de espírito, essa mudança interna, que para que você corte esses escândalos, esses vícios, eu sei que vai doer, mas estamos aqui para amparar vocês. Estamos aqui para auxiliar. Então, a primeira coisa que é feita é esse amparo, e esse amparo espiritual que nós temos que ter consciência e acreditar, porque ele realmente acontece. Toda vez que nós tentamos, que nós começamos a agir no caminho de mudança de comportamento, através do nosso livre-arbítrio, nós somos auxiliados, amparados pela espiritualidade. Não tenho dúvidas. Somos amparados para que nós possamos continuar nessa jornada. E esse amparo é tão grande que a espiritualidade vem trazendo esclarecimento. E aí nós temos a nossa doutrina que esclarece os motivos, que explica através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, eles explicam o que acontece, o que é, o que não é, como funciona, como nós devemos agir. E, além dele acalentar e nos instruir, eles nos dá o grande remédio. Porque depois do acolhimento, meus irmãos, é necessário mudar. Quando você se reconhece que necessário você tem que agir, e aí esse agir é mudar o comportamento. E depois de mudar o comportamento, é necessário reparar o mal que se fez. Ninguém foge à reparação. Todo mundo tem que reparar. Porque é assim que a gente evolui. Mas reparar o mal, sim. Nós somos espíritos imortais. Então, nesta aqui é uma das nossas existências, mas tivemos outras existências lá atrás. E teremos outras lá para frente. Sempre com o intuito de evoluir. Sim, isso aqui, hoje, essa é a minha melhor versão. Ninguém regride. A gente só ou fica parado, que a gente opta, às vezes, não fazer o bem nem fazer o mal, então a gente fica parado. Ou a gente anda, mas ninguém regride.
Deus, como Jesus nos explicou, Deus é amor. Deus sendo amor, Deus não faz com que tenhamos nossas questões, nossas limitações físicas ou outras, né, físicas ou não, nossas dificuldades apenas por prazer, por diversão. Na verdade, todas as nossas dificuldades, nossas limitações, aqueles pontos que nós temos que trabalhar são frutos, na verdade, nossas escolhas anteriores. Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Deus é amor, amor não machuca. Então, Deus nunca permitiria que um de seus filhos, reencarnasse com problemas ou com situações a serem resolvidas apenas porque ele estava sem ter o que fazer, onde quer que ele esteja, e estava querendo divertir com a gente. Isso não existe. Isso não cabe dentro do amor divino. Deus não pode ser vingativo, porque a vingança é incompatível com o amor. Não existe. Então, o que acontece? As nossas questões, elas vêm como consequência de atos passados, desta reencarnação ou de reencarnações anteriores. E por isso que nós temos que trabalhar desde já para conseguir reduzir as nossas provas e expiações futuras, evoluindo, e também para reparar aquilo que fizemos de errado, os nossos escândalos passados. Porque sim, todo escândalo ele tem reflexo não apenas no indivíduo, mas naquelas pessoas à sua volta. Por mais que você diga, não, mas eu sou assim, só eu que vou sofrer por conta desta questão ou de outra. Não, não é isso. Aquelas pessoas que estão ao seu redor e que te amam vão sofrer com você. As suas escolhas erradas afetam não só você, mas aquelas pessoas próximas também. Vamos dar um exemplo? Você tem alguma questão, o médico vai ao médico, o médico diz, olha, você tem que cortar o açúcar. Você não pode mais comer açúcar. Porque o açúcar você está com diabetes, e diabetes, quando come açúcar e não se cuida, pode agravar, tem várias questões de saúde correlatas. E aí você é um espírito que você vai me desculpar, mas você ama o açúcar. Você é a formiga em pessoa. Você não quer saber o que o médico disse. Afinal de contas, o corpo é seu. Você vai poder fazer o que você quiser com o seu corpo. Então, você vai comer açúcar. Você vai comer todos os bolos doces que você quiser. Só que as consequências para a sua saúde não vão refletir apenas no seu espírito. Porque todos os seus familiares, aquelas pessoas que te amam, vão sofrer junto, vendo que você não está dando valor a este corpo, a esta matéria que foi emprestada pela espiritualidade para que você evoluísse. Ninguém gosta de ver um ente querido sofrendo. Então, todas as nossas ações, elas têm reflexos nos outros. E aí a gente tem que... E a reparação, ela, por mais que algumas pessoas, né, porque tem alguns exemplos nesse sentido, achem que a reparação é você receber na mesma moeda que você deu, lei de Talião, né? Matei por uma espada, vou morrer. Ela não é, a reparação ela é além disso. Você não necessita passar pela mesma situação, pelo mesmo fato. Mas o que você precisa é passar pela mesma emoção. É compreensão. Você compreende o que aquilo gerou para aquele espírito de emoções, de sentimentos, e tenta reparar nesse sentido. Por vezes, a gente só consegue entender o que o outro está sentindo quando a gente passa pela mesma situação, não é? Tem vezes que não. Às vezes, a gente consegue compreender e acolher aquela dor sem estar naquela situação. E é isso que é o aprendizado. O aprendizado
não é o sofrimento, não é por sofrimento, é o que nos faz evoluir, é a reflexão e a mudança de atitude. E você, às vezes, só reflete quando você passa por uma determinada situação ou quando você tem aquele sentimento na sua vida. Você, nossa, agora eu entendi. Isso, e aí atua de uma forma a reparar. Mas se a gente entender, se a gente começar a achar que é lei de Talião, que, né, que para você reparar, você tem que sofrer a mesma coisa, imagina uma pessoa, um soldado de guerra que matou algumas pessoas do campo adversário. Ele vai ter que morrer várias vezes pela mesma situação, porque cada um não tem coerência. A coerência é o que a emoção ele trouxe, qual foi a reflexão, qual foi o sentimento gerado, sentimento que ele gera ali e ele percebe, compreende, aceita, se perdoa, perdoa o outro e caminha. Vocês repararam que é muita ação, é muita coisa para a gente fazer? É muita coisa. Cortar o escândalo, ele é algo que demanda muito trabalho da gente, mas a gente pode começar desde já, da forma mais simples que tem. Vamos primeiro nos conscientizar daquilo que precisamos mudar. Uma coisa pequena, vou sugerir aqui, fica de sugestão, vamos tentar não falar mal de alguém. Escolhe uma pessoa que você, Marcela, eu não falo mal de ninguém. Nossa, evoluída. Porque, assim, eu acho, você escolhe uma pessoa você sabe, mantém aqui na sua mente, você sabe, e tenta praticar não falar mal daquela pessoa. Durante um dia, 2 dias, 3 dias. É exercício, isso é agir. Não basta a gente apenas ter o conhecimento teórico, vamos tentar colocar na prática. Vamos agir. Retirar, cortar os escândalos do mundo, é ter a consciência de que nós precisamos modificar as nossas atitudes. Não adianta nós esperarmos que o mundo modifique. Não adianta nós esperarmos que as pessoas vão ter que modificar para você se modificar. Não. Embora o reflexo seja na sociedade, em toda a sua volta, a mudança é individual. Então, vamos lá, vamos ter a consciência, nós temos que ter momentos de reflexão, momentos nossos de reflexão. Que atitude, o que eu estou fazendo? Qual é o pensamento que eu tenho em relação a determinado assunto? Qual o pensamento que eu tenho relacionado à minha família, ao meu trabalho, ao meio que eu vivo? Será que esse pensamento, essa forma de pensar é condizente com a moral cristã? É condizente com aquilo que o nosso querido mestre trouxe para nós como exemplo, de exemplo de vida do espírito imortal? Não, não é. Então tá. Então o que eu posso fazer para modificar? Qual o passo? Então eu já comecei identificando. O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer uma forma, vamos nos instruir. Vamos aprender o que nós temos que fazer. E aí, a partir do momento, do princípio, que você já sabe que tem algo a ser modificado, que você sabe que tem que modificar, é começar com os pequenos passos. Dia a dia, é uma construção diária. Vai ter dias que você vai ficar mais difícil, terão outros que vão ser mais fáceis, mas é a construção diária. E quem pode nos auxiliar? A espiritualidade que sempre nos auxilia, nos ampara nesse caminhar. Então, a oração, meus irmãos, ela é fundamental para manter a nossa conexão com a espiritualidade, com a nossa conexão com eles, nosso amparo, para recebermos as intuições para que nós possamos continuar a nossa jornada de como proceder, como agir, o que fazer, o que não fazer, como fazer. E a partir daí a gente vai se modificando, vai um pouquinho modificando, cortando nossos escândalos, até que chegaremos o dia em que essa saturação, nós chegaremos ao ponto tal que os escândalos já não irão nos atingir, que nós não seremos mais
a origem desses escândalos, não teremos mais em nós esses escândalos. Já seremos espíritos mais evoluídos, mas que nós temos que ter a consciência que é necessário caminhar todo dia nessa direção. Não dá para achar que as coisas vão acontecer como uma mágica. A nossa fé é raciocinada. Então, nós temos muito apoio, muito amparo, mas temos essa certeza. Mas temos que também ter a certeza da necessidade da nossa ação. Então, no estudo da tarde de hoje, espero que eu tenha auxiliado alguém, a vocês, a fazer uma parte do meu estudo que me chamou a atenção, foi a necessidade da ação, né? E que todos possam sair daqui hoje com a consciência dessa necessidade de reflexão diária, essa reflexão interna da nossa necessidade, do nosso agir, no nosso pensamento, e que possamos sempre ter a certeza gravada na nossa consciência de que a espiritualidade nos ampara, nos auxilia, e através da oração conseguimos trazer para dentro de nós esse amparo, essa luz e esse abraço afetuoso que eles nos trazem, que eles nos dão com certeza. Tá? Obrigada.